Ciro foi escolhido por Deus. Você quer saber um pouquinho mais? Fique conosco até o final deste vídeo. Inscreva-se em nosso canal, compartilhe com seus amigos, dê aquela apertadinha no sininho e deixe o seu like. E que a paz do Senhor Jesus continue presente em cada vida, em cada coração. Agora vamos para a infalível palavra de Deus. O texto de hoje está no livro de Isaías, capítulo 45, a partir do versículo 1. Assim diz o Senhor ao seu ungido, a Ciro, a quem tomo pela sua mão direita, para abater as nações diante de sua face. Eu soltarei os lombos dos reis para abrir diante dele as portas, e as portas não se fecharão. Eu direi adiante de ti e endireitarei os caminhos tortos, quebrarei as portas de bronze e despedaçarei os ferrolhos de ferro. E te darei os tesouros das escuridades e as riquezas encobertas, para que possas saber que eu sou o Senhor, o Deus de Israel, que te chama pelo teu nome. Por amor de meu servo Jacó e de Israel, meu eleito, eu a ti te chamarei pelo teu nome, puste o teu sobrenome, ainda que não me conhecesses. Eu sou o Senhor, e não há outro. Fora de mim não há Deus. Eu te cingirei, ainda que tu me não conheças, para que se saiba desde o nascente do sol e desde o poente que fora de mim não há outro. Eu sou o Senhor, e não há outro. Eu formo a luz e crio as trevas, eu faço a paz e crio o mal. Eu, o Senhor, faço todas essas coisas. Destilai vós, céus, dessas alturas, e as nuvens chovam justiça. Abra-se a terra e produza-se salvação, e a justiça frutifique juntamente. Eu, o Senhor, as criei. Ai daquele que contende com o seu Criador, caco entre outros cacos de barro. Porventura, dirá o barro ao que o formou: que fazes? Ou a tua obra não tens mãos? Ai daquele que diz ao pai, que é o que geras, e à mulher, que dás tu à luz. Aleluia. Glória a Deus. Meus irmãos, meus amigos, que texto maravilhoso. Fique conosco até o final deste vídeo para você aprender um pouquinho mais. Para a glória de Deus, nós dividimos este texto lindo, maravilhoso, em 3 partes, apenas para a gente ter o melhor proveito do texto. Vamos logo para a primeira parte, pastora Sara. Ciro foi chamado pelo nome. Texto bíblico. Assim diz o Senhor ao seu ungido, a Ciro, a quem tomo pela sua mão direita, para abater as nações diante de sua face. Eu soltarei os lombos dos reis, para abrir diante dele as portas, e as portas não se fecharão. Eu irei adiante de ti, e endireitarei os caminhos tortos, quebrarei as portas de bronze e despedaçarei os ferrolhos de ferro. E te darei os tesouros das escuridades e as riquezas encobertas, para que possas saber que eu sou o Senhor, o Deus de Israel. Tu te chama pelo teu nome. Aleluia. Glória a Deus. Então você percebeu que Ciro foi chamado pelo nome. Deus não chama ninguém por apelido. Deus chama pelo nome. Em torno de 150 a 200 anos, Deus chamou Ciro. Ciro, ele entrou em ação por volta de 539 anos antes de Cristo. Ele foi anunciado. O nome de Ciro foi anunciado pelo profeta Isaías, que foi porta-voz de Deus para aquele tempo, assim como o pastor Jairo está sendo porta-voz de Deus para... Aliás, falei de Ciro para aquele tempo, né? Isaías foi profeta de Deus, porta-voz de Deus para aquele tempo. E eu estou sendo porta-voz de Deus para este tempo, isto é, para agora.
com toda a coragem, com toda a ousadia. Então, tudo que você ouviu aqui a respeito de Ciro já se cumpriu. Ele veio para ser usado por Deus através de Israel. Ele foi usado por Deus para livrar Israel da escravidão lá na Babilônia. Depois de 70 anos de exílio, Deus usou exatamente o rei Ciro, rei persa, para trabalhar em favor de Israel. Lembre-se que eu tenho falado muito aqui nestes vídeos anteriores que Deus sempre cuidou de Israel. Naquele tempo, levantou um rei persa, um rei que não era da linhagem de Deus, para que a sua palavra se cumprisse. E o que é impressionante é que Deus chamou Ciro pelo nome. Você sabia, meu amigo, que está me vendo agora, me assistindo agora, que Deus sabe como é o seu nome? Deus sabe a rua onde você mora. Deus sabe o dia do seu nascimento e sabe também o dia da sua morte. Então, entregue sua vida a Ele, faça uma aliança com Ele hoje. Vamos agora, pastora Sara, para a segunda parte. Deus é o Criador de todas as coisas. Texto bíblico, preste atenção. Por amor de meu servo Jacó e de Israel, meu eleito, eu a ti te chamarei pelo teu nome. Puste o teu sobrenome, ainda que não me conhecesse. Eu sou o Senhor, e não há outro fora de mim. Não há Deus. Eu te cingirei, ainda que tu me não conheças, para que se saiba desde o nascente do sol e desde o poente, que fora de mim não há outro. Eu sou o Senhor, e não há outro. Eu formo a luz e crio as trevas, eu faço a paz e crio o mal. Eu, o Senhor, faço todas as coisas. Pois é, meus irmãos, meus amigos, como vocês acabaram de ouvir, Deus é o Criador de todas as coisas. Tudo que existe, amigo, foi Ele quem criou. Mas o impressionante nesse texto aqui, que nós acabamos de ouvir, é que Deus usou o profeta para dizer várias vezes: eu sou o Senhor, e além de mim não há outro. E o ser humano insiste em adorar outros deuses. É impressionante. Mas também nesse texto aqui que foi lido, está muito claro que Deus criou tudo. Inclusive, Deus criou a luz e criou as trevas para fazer diferença. Luz e trevas é trevas. Luz é algo que a gente vê e trevas é aquilo que a gente não vê. Fala da situação espiritual do ser humano. Ou você está andando na luz, ou você está andando nas trevas. Deus não quer que você ande nas trevas. Deus quer que você ande na luz. Jesus, quando esteve aqui, ele disse: eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. E também aqui nesse mesmo texto está escrito que ele criou o mal. Ele criou a paz, mas também ele criou o mal. Por que Deus criou o mal? Já que ele é Deus de amor. Deus criou o mal, meu prezado amigo, para não dar chance do diabo criar nada. O diabo nunca criou nada, ele é mentiroso. O diabo não cria nada, não. O diabo inventa. O diabo inventa notícias, o diabo inventa narrativas, que está na moda agora a palavra narrativa, né? O que tem sido falado através de narrativas nesses últimos dias é uma festa. E quem está por trás de toda narrativa que não é verdade? É o diabo, porque ele é mentiroso desde o princípio. Outra coisa, Deus não criou o mal para você andar no mal, para você viver no mal. Não, Deus quer que você viva no bem. Deus quer que você viva bem, que você viva no bem, e não debaixo do mal. Amém? E agora vamos fechar a mensagem com a terceira parte, pastora.
Ai daquele que contende com o seu Criador. Texto bíblico. Destilai vós, céus, dessas alturas, e as nuvens chovam justiça. Abra-se a terra e produza-se salvação, e a justiça frutifique juntamente. Eu, o Senhor, as criei. Ai daquele que contende com o seu Criador, caco entre outros cacos de barro. Porventura dirá o barro ao que o formou: que fazes? Ou a tua obra não tens mãos? Ai daquele que diz ao pai: que é o que geras? E à mulher: que dás tu à luz? Pois é, meus irmãos, meus amigos, está aqui a advertência de Deus. Ai daquele que contender contra Deus, quer dizer, que vive lutando contra Deus. Ai daquele que não aceita a verdade de Deus. Ai daquele que não aceita os planos de salvação que Deus tem colocado diante da humanidade. Ai daquele. Deus nos chama aqui, nesse texto, de cacos de barro. Quer dizer, nós não somos nada, amigos. O ser humano não é nada, nós somos pó, e ao pó todos nós voltaremos. Tem algumas pessoas aí que não aceitam a soberania de Deus, e quando pensam em morrer, pensam que um dia elas vão morrer, elas já contratam lá um lugar próprio para queimar os seus corpos. Não adianta, vão virar pó do mesmo jeito, vão virar cinza. Cinza não é pó? Pois é, então não tem para onde correr. O melhor é se humilhar diante de Deus, reconhecer que todos nós somos pecadores e que precisamos da infinita misericórdia de Deus. É por isso que eu quero orar por você agora. Para que você, pela misericórdia de Deus, receba o perdão dos seus pecados e tenha o seu nome registrado no livro da vida. Pai, em nome de Jesus, te apresento todas estas pessoas que estão conosco, que estão assistindo a este vídeo. Eu oro por aquelas que estão arrependidas, perdoam seus pecados, registra os seus nomes no livro da vida, que todas perseverem firmes até o dia da tua vinda, assim seja. Amém, amém e amém. Gostou do que viu? Gostou do que ouviu? Então compartilhe com seus amigos. Eu espero vocês em nosso próximo vídeo, se Deus quiser. Ao Rei eterno, imortal e invisível, a Ele, somente a Ele seja a honra, a glória e o louvor pelos séculos dos séculos. Amém, amém, amém. Glória a Deus!